Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva deste sábado fala sobre um direito básico, que é o direito a ter pai. Para se ter uma ideia do tamanho desse problema no nosso país, somente neste ano de 2023, quase 100 mil bebês foram registrados apenas com o nome da mãe. E é para garantir esse direito básico que a Defensoria Pública de Minas Gerais realiza mutirões para o reconhecimento da paternidade. Quem vai explicar para a gente todos os detalhes é a Paula Regina Fonte Boa, que é a coordenadora estadual dos Centros de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite. Participa comigo também na entrevista coletiva o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, doutora Paula. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui. Doutora, a gente vai falar muito sobre esses mutirões, sobre esse projeto, só que eu queria começar com uma questão que é básica mesmo. Quais são as implicações de uma pessoa que não tem o registro do pai, tem o registro apenas da mãe? O que isso gera no dia a dia dela? Quais são os problemas? O direito à filiação, ele é um direito fundamental, né? Muito além, né, de simplesmente ter o nome para ter os efeitos jurídicos, que seriam os direitos a alimentos, direito a ser herdeiro, né? Há muito além disso, né? O direito à filiação, ele engloba ali várias questões psicológicas mesmo, né, que afetam a vida social da pessoa. Então, pertencer a uma família é muito importante, conhecer seus vínculos biológicos, né, sua origem genética também é muito importante, pode ter consequências na vida desse adulto, na vida futura. E principalmente, né, estreitar os vínculos de amor com esse suposto pai, com essa suposta mãe, e a sua família extensa também, né? Porque o vínculo de amor não é só com o pai ou com a mãe, é também com os avós, com os tios, com os irmãos. Então, tudo isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Doutora, eu queria saber e queria que a senhora explicasse também para quem está nos assistindo como que se dá esse processo. A mãe geralmente procura a defensoria ainda enquanto está grávida para falar, olha, fulano de tal é o pai do meu filho, não quer reconhecer a criança, mas eu quero que ele seja, né, que o filho carregue o nome dele. Ou não, já quando a criança já nasceu, costuma ser assim, a mãe também procura com a criança nascida já, o menino já nascido, e fala, ó, fulano de tal é o pai. E geralmente é uma resistência do pai em assumir. Como é que são os casos? Que você exemplificasse para a gente como funciona. Pois é, a gente tem na Defensoria o Centro de Conciliação e Mediação, que funciona o ano inteiro e a gente recebe essas pessoas o ano inteiro com demandas relativas à paternidade. Há aquelas mães que grávidas já nos procuram, normalmente elas procuram buscando um auxílio material durante a gestação, né? E há também aquelas pessoas, né, que já vêm com os filhos ou até os adolescentes, tem também as pessoas adultas que nos procuram buscando o reconhecimento da paternidade. A gente tem dois caminhos, né? Buscar esse reconhecimento de forma extrajudicial e de forma judicial. A gente sempre tenta, né, prioritariamente resolver de forma extrajudicial. Então, a primeira coisa que a gente faz é chamar esse suposto pai, e também temos os casos das pessoas adultas que querem ser reconhecidas por uma mãe, né? Então, a gente chama ou esse suposto pai ou essa suposta mãe até a defensoria e a gente tem um encontro, uma conversa para tentar solucionar. Há casos em que o pai, ele faz o reconhecimento, independente de exame de DNA, de qualquer coisa, ele sabe que ele é o pai, e ele faz o reconhecimento. É espontâneo. Espontaneamente. Né? Então, ali a gente vai reduzir isso a termo, a gente leva para homologação e fica tudo resolvido ali de uma vez só. Né? Naquela sessão, a gente já procura resolver também questões referentes aos alimentos, né? A pensão alimentícia, ao direito de convivência desse pai com essa criança, a guarda, todas as questões referentes à paternidade. Mas há também aquelas situações em que esse pai, ele até diz que vai reconhecer voluntariamente se ele fizer o exame de DNA e tiver certeza da paternidade. Então, nessas situações também, a gente realiza o exame de DNA, né? Gratuitamente, é feito o exame de DNA e depois a gente chama novamente esse suposto pai com o filho, a representante legal, né? Se for uma criança ou um adolescente, abre esse exame e aí, sendo positivo, já se faz também o reconhecimento e todas as questões da paternidade são discutidas também, da mesma forma, né? Alimentos, guarda, convivência. Agora, se de fato esse pai comparece
dizendo que não quer nem fazer o exame e nem reconhecer a criança, ou se ele simplesmente não vai, aí nós não temos outro caminho que não seja entrar com uma ação litigiosa, né? É isso que eu queria saber. No caso da pessoa, a mãe indica uma pessoa, falou, ó, fulano de tal é o pai da criança, reside em tal endereço, mas ele não vai, ele não comparece para essa mediação. Aí a justiça vai atrás dele, se vocês a justiça notifica ou obriga aí, no caso? Na verdade, nós vamos convidá-lo, né? Na defensoria a gente vai convidá-lo, vai tentar entrar em contato, explicar. A gente entra em contato por diversos meios, por WhatsApp, por telefone, enfim. A gente envia também uma correspondência no endereço informado. Se de toda forma, explicando para aquele pai, para aquele suposto pai, né, as possibilidades de resolver de forma extrajudicial, se mesmo assim ele não comparece, não atende, aí a gente entra com uma ação e pede para que esse pai seja citado, né? E aí a justiça, sim, vai mandar um oficial de justiça para citá-lo pessoalmente. O projeto está indo para a 11ª edição. Até já tive a oportunidade de fazer reportagens, mais de um, assim, sempre muito emocionante. Mas eu queria que a senhora falasse sobre essa evolução. O que foi acrescentado, né, após cada edição? Por exemplo, a questão do DNA sempre teve. Como é que esse projeto os mutirões também foram evoluindo a cada edição? Esse mutirão Direito a Ter Pai, a gente já o realiza desde 2011, a Defensoria já realiza esse mutirão, né? Nós já estamos na 11ª edição esse ano. Como você disse, quando iniciou na comarca de Uberlândia. No ano seguinte, Uberlândia e Belo Horizonte realizaram. E aí isso foi crescendo, de modo que hoje mais de 50 unidades da Defensoria no estado realizam o mutirão no mesmo dia. Esse ano vai ser no dia 20 de outubro. No início, a gente nós fazíamos os reconhecimentos voluntários, né, e tínhamos uma parceria com o Tribunal de Justiça e encaminhava os assistidos para que eles fizessem um exame de DNA pelo tribunal. Atualmente, né, com o passar dos anos, a instituição foi se estruturando também e hoje os assistidos realizam os exames de DNA, né, em laboratórios, parceiros da Defensoria, vamos dizer assim, né? E eles já realizam esses exames gratuitamente e, na verdade, não só no dia do mutirão, o ano inteiro, né? Então, esses assistidos nos procuram lá o ano todo no Centro de Mediação e Conciliação e sempre que há dúvida sobre a paternidade, nós os encaminhamos, realizamos o agendamento, ele vai até o laboratório, realiza o exame e depois nós convidamos para abrir o exame, o resultado, o laudo lá na Defensoria. Mas além dos reconhecimentos, né, com o passar dos anos a gente ampliou também o objeto do mutirão. Esse ano, por exemplo, nós faremos os reconhecimentos também de paternidade e maternidade socioafetiva, né, que são o pai e a mãe do coração, que cuidaram dessa criança, desse adolescente a vida toda, né, e ainda essa criança ou esse adolescente não tem o nome daquele pai e daquela mãe na certidão. São vários casos, né? Então, às vezes é um padrasto que, na verdade, sempre foi o pai dessa criança e, a partir desse momento, ele quer que o nome conste da certidão. Então, esses casos de paternidade socioafetiva, esse ano nós faremos também os reconhecimentos espontâneos, né? Com a ressalva de que esses reconhecimentos só são possíveis para crianças, né? Para adolescentes maiores de 12 anos. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Quais são os requisitos da paternidade socioafetiva? Tem que se comprovar já um vínculo ao longo de um tempo? Quais são os critérios? Sim, é necessário comprovar um vínculo, né? Então, há diversas formas de comprovar esse vínculo, né? Por fotos, por às vezes matrícula na escola que foi feita também em nome daquela pessoa que sempre foi o pai ou sempre foi a mãe, inclusão em plano de saúde do trabalho, o próprio fato dessa pessoa viver em união estável, ser casada com a mãe biológica daquela criança ou daquele adolescente. Então, há várias possibilidades de fazer essa prova, né? E é preciso também que essa criança tenha mais de 12 anos. Agora, doutora, uma pergunta. Ao longo dessas 11 jornadas aí que vocês fizeram, mutirões, né? Você considera que o saldo do trabalho da Defensoria tem sido positivo? Digo positivo no sentido, a conciliação tem vencido ou tem que se recorrer à justiça, assim, nesses casos? Por exemplo, de inclusão de um nome de um pai, né? A maioria dos casos consegue se resolver extrajudicialmente ou tem que se judicializar?
A maioria dos casos nós resolvemos extrajudicialmente. A maioria, sim, com certeza, né? E a gente percebe, como eu disse, é um serviço que ele é prestado o ano inteiro. E por que a gente continua realizando os mutirões? Porque nos mutirões a gente consegue divulgar e alcançar um público que às vezes no dia a dia a gente não alcança, né? Mostrando para as pessoas que trata-se de um direito fundamental daquela criança e daquele adolescente, porque às vezes a mãe quer dispor disso, quer dizer, não, eu não quero mais contato com essa pessoa, eu não quero mais mexer com isso, mas a partir do momento que ela entende que aquele é um direito do filho dela e que ele vai muito além, como eu disse antes, do direito a receber alimentos, né? Pensão alimentícia, ou do direito de ser herdeiro, ele vai muito além, né? Ele traz para aquela criança, como eu disse, sentimento de pertencimento, né? A possibilidade de estreitar vínculos, não só com o próprio pai, mas também com a família extensa, porque acontece muitas vezes de nem existir um vínculo tão forte com aquele pai que reconhece, mas a família extensa toda trazer aquela criança para o seio da família. Isso é muito importante na vida de uma criança, ter uma avó, ter um avô, né? Então, quando a mãe percebe isso, e através desses mutirões a gente consegue divulgar, ela procura a defensoria. Então a gente entende que o mutirão ele é essencial, por isso a gente continua fazendo. Mas eu queria voltar para uma questão que você falou lá no começo. Mas uma vez que é inscrito, vamos dizer, né, que basta constar o nome do pai lá na certidão, né, da criança, ela automaticamente também passa a ter os direitos, inclusive, de uma herança. Sim. E até dessa questão também de mensalmente receber um dinheiro daquele pai, pensão alimentícia, uma pensão alimentícia, enfim, isso passa também por essa mediação. A partir desse momento a defensoria acompanha também esse desenrolar? Sim, na maior parte das vezes feito o exame de DNA e o pai vendo, né, que efetivamente ele é o pai biológico da criança, na maior parte das vezes a gente já consegue, naquele momento, aberto o exame, quando ele percebe isso, vê, não, realmente eu sou o pai, a gente já consegue acertar todos esses detalhes, né, para que comece a valer dali para frente uma nova regra do jogo ali para aquela família. Então a gente consegue combinar, que dia que o senhor quer ver a criança, como que isso vai funcionar, o senhor vai levar na escola, o senhor quer participar, né? E aí essa mãe também vai percebendo a importância da participação desse pai. Então, naquele momento a gente consegue acertar vários outros direitos decorrentes da paternidade. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da procura. Como é que ficou a procura ao longo de todos esses anos? Há um aumento, há uma redução dos casos? Porque a gente, até no início eu falei aqui de 100 mil bebês, crianças que não foram registrados com o nome do pai, né? Apenas o nome da mãe, um número considerável, né? Mesmo sendo no país inteiro. Como é que está essa questão da procura? Aumentou, diminuiu? Como é que está? Assim? Olha, desde o nosso primeiro, né, lá em 2011, nosso primeiro mutirão, nós já atendemos mais de 60 mil pessoas, né? E já foram realizados mais de 8 mil exames de DNA. Né? Então, para além dos exames de DNA, muitos reconhecimentos espontâneos também foram realizados. Como eu disse, o ano todo a gente faz esse trabalho e é natural que o número no dia do mutirão reduza, porque as pessoas vão tomando conhecimento durante o mutirão e vão procurando durante o ano. Então, o que eu posso dizer é que, apesar do número de certo modo reduzir em algumas comarcas, porque tem unidades da defensoria que o número não caiu, que a demanda ali ainda é muito grande. Em Belo Horizonte especificamente, o número reduz um pouco a cada ano, não é tão significativo, mas em compensação a procura durante o ano inteiro aumenta. Então a gente vê que a demanda é enorme, ela não para, né? É uma demanda crescente ainda na população. E existe algum tipo de perfil, assim, são as famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade? O nosso público é um público que está numa situação de maior vulnerabilidade. Então, de modo geral, a gente atende o mesmo público, vamos dizer, né? Mas o que a gente percebe, assim, principalmente com relação à faixa etária, a gente tem recebido muitos e muitos reconhecimentos, muitas demandas de adultos, né? Cada vez a gente recebe uma demanda maior de adultos, justamente porque o mutirão alcança essas pessoas também, que às vezes já pensaram, não vou mexer mais com isso, mas aí assiste às vezes a uma entrevista, vê alguém que é adulto, foi reconhecido e que recomeçou uma nova história e resolve vir também para a defensoria. Agora, a defensoria também faz um trabalho de busca, eu digo assim, às vezes a mulher chega lá e fala assim, olha, o pai dessa criança, eu perdi o contato com ele já tem mais de um ano, acho que mora até em outro estado e tal. Há esse trabalho também de busca, a defensoria, ou ela precisa realmente que a pessoa chegue com a informação, com o endereço
desse pai? Ou se vocês conseguem buscar em caso de outros estados, enfim? O ideal é que a pessoa traga pelo menos um número de telefone. Agora, se ela não tem nenhum contato, a gente precisa pelo menos do CPF desse pai para a gente fazer as buscas junto aos sistemas conveniados que temos. Então, a gente consegue fazer. Mas a gente deixa muito claro para quem está nos procurando que nem sempre os endereços que estão, seja na Receita Federal, seja no Tribunal Eleitoral, nem sempre esses endereços são corretos, né? Às vezes a pessoa tem esse endereço cadastrado, mas já se mudou várias vezes. Então, a gente tenta, mas efetivamente contactar, o ideal é que a pessoa conheça o paradeiro desse pai. Mas a gente faz todas as tentativas possíveis. Vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo e o Entrevista Coletiva volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com a defensora pública Paula Regina Fonteboa, que é coordenadora estadual dos Centros de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Paula, a gente falou muito no primeiro bloco sobre essa questão legal, né, do pai reconhecer a paternidade, tá ali no documento, né, da criança, todos os direitos que vêm com isso, enfim. Mas é claro que vai muito além disso. Tem a convivência familiar, né, o vínculo, cuidar bem de uma criança. A Defensoria Pública também atua nessa área, nessa questão, digamos, posterior até à formalidade ali do nome na certidão de nascimento? Sim, inclusive agora a gente está com um projeto, que é o projeto de Escola de Convivência Familiar. É um projeto pensado para atender pais e mães, né, família de um modo geral, de crianças e adolescentes que estão em situação de institucionalização. Então, são crianças que já estão num processo de serem afastadas dessa família por alguma situação de risco que elas estão passando por ela, né? Então, a rede de proteção da criança detecta que, o Conselho Tutelar, por exemplo, detecta que essa criança está numa situação de risco, né? E aí essa criança entra nesse processo de ser colocada em uma instituição de proteção. Esses pais, essa família, para reaver esse convívio familiar, eles precisam de aprender a conviver novamente com essa criança, né? E aí a Defensoria entra com uma rede parceira também, né, com uma equipe multidisciplinar, ofertando um curso, né, de 12 encontros, para que esses pais possam aprender de forma muito prática a lidar com algumas situações do dia a dia. Então, eles vão aprender coisas básicas, né? O pai de uma criança pequena vai aprender, por exemplo, a brincar com essa criança, a ter momentos agradáveis com essa criança, né? Fazer com que essa criança se sinta amada, acolhida, feliz, né? Os pais de adolescentes vão aprender técnicas para lidar com as situações difíceis, porque pela qual um adolescente passa, é um período da vida difícil, conturbado. Então, são várias técnicas que vão ser oferecidas de forma prática, né, para que essa família consiga ter novamente de volta a convivência dessa criança e desse adolescente ali no seio familiar. Agora, doutora, eu queria entrar num assunto um pouco mais espinhoso quando se trata desses órgãos, essa rede de proteção, como a senhora disse aí, de crianças e adolescentes, né? Ultimamente no Brasil, a gente não pode falar que aumentou, mas com maior visibilidade os casos de abuso sexual contra crianças e tal, e adolescentes, talvez até por uma maior conscientização da sociedade, a questão também do uso do celular, muita coisa filmada, enfim. E eu queria saber como que é a Defensoria Pública, porque é muito delicado, né, esses casos, assim, para conseguir tirar, às vezes, a guarda de um pai ou de uma mãe, para poder proteger a criança, né? Como é que a Defensoria Pública acompanha nesses casos onde há uma denúncia por parte de um dos pais sobre uma possível violência sexual contra o menor? Pois é, a Defensoria ela tem uma atuação extrajudicial, como essa aqui da Escola de Convivência Familiar, e ela também tem uma atuação já judicial, né? Então, normalmente, a Defensoria atua de forma extrajudicial buscando a prevenção desse tipo de situação, né? Então, tem, por exemplo, a mediação nas escolas, isso já é feito pela Defensoria, em que vários temas são trabalhados com a comunidade escolar, tanto
tantas crianças, como os professores, né, toda a equipe que trabalha naquela escola, como os pais também. Então, a nossa atuação na prevenção é muito forte, né, mostrando quais são os direitos daquela criança, daquele adolescente, até onde que vai o dever de cuidado da família. Então, essa atuação ela é muito importante. Quando, né, realmente a situação de violência acontece, a Defensoria atua nos dois campos. Ela atua tanto cuidando daquela família, porque aquela criança ela está sendo, em tese, tirada daquela família em razão de alguma denúncia, né? Então, ela atua também em favor dessa família, buscando ali de alguma forma tratar essa família, cuidar dessa família, para que dentro da medida do possível essa criança possa permanecer no seio familiar, né? Porque a gente tem vários problemas, né? A violência sexual, a violência doméstica, enfim, elas são decorrentes de uma falta de estrutura que começa lá na base, né? E às vezes muita falta mesmo de educação, de conhecimento, né? Então, quando a gente atua cuidando dessa família, às vezes dá certo. Há situações que dá certo e essa família consegue seguir em harmonia, né? E há outras situações que não, que de fato haverá destituição do poder familiar e é claro, né, que nós vamos também cuidar dos direitos e interesses dessa criança ali naquele momento. Eu queria até aproveitar essa entrevista para ampliar um pouco e falar do trabalho na Defensoria Pública e especificamente desses centros de conciliação e mediação, que é uma tendência no judiciário, né? Tentar o quanto for possível a conciliação, a mediação, para que a questão não se judicialize, se alongue, né, na justiça. Como é que tem sido esse trabalho? A gente está caminhando também na Defensoria para que a conciliação e a mediação prevaleçam e a gente tenha menos judicialização dos casos? Com certeza, né? É a missão da Defensoria, está como missão da Defensoria trabalhar prioritariamente a solução extrajudicial dos conflitos. Veja o quanto é importante isso para a nossa instituição, está posto como missão da instituição. Então, hoje, o que nós temos, inclusive, um projeto que está se iniciando em setembro, trazendo mais demandas para o Centro de Conciliação e Mediação, para além das demandas familiares. Então, agora, briga de vizinhos, conflitos entre vizinhos, conflitos entre locatários, locador e locatário, enfim, vários outros conflitos de outras searas, que não só conflitos familiares, passam também a ser atendidos por esse centro. Então, quando a pessoa chega com um conflito na Defensoria, a primeira coisa que nós vamos oferecer para ela é a possibilidade de sentar com a outra parte do conflito para conversar e tentar buscar ali elas mesmas construir para o caso delas uma solução, né? Então nós temos os conciliadores capacitados, os defensores fazendo esse papel, buscando que as próprias partes resolvam através, né, de um consenso. A gente vai ter ali aplicar algumas técnicas para que elas identifiquem qual que é a real demanda, que às vezes a real demanda não é aquela que apareceu à ponta do iceberg, né? Às vezes o problema está lá embaixo. Então a gente vai, né, através de técnicas fazendo com que elas percebam qual é o conflito real e quais são as soluções possíveis, né, para que elas construam. É muito mais rápido, né? Você não tem um terceiro que é o juiz dizendo o que é melhor para você, as próprias partes conseguem dizer com muito mais propriedade o que é melhor para elas, né? Elas às vezes encurtam aí anos e anos de conflito judicial, em um mês, às vezes, a solução do caso já está posta por elas. Agora, doutora, eu queria saber, não sei se é um caso que chega muito na Defensoria, mas a questão que é um problema assim, é uma realidade nessa relação de pais com filhos hoje em dia, é a questão de crianças ou adolescentes, né, pré-adolescentes, às vezes que não se reconhecem no gênero, aí a família não sabe nem como lidar, às vezes, a família tem muito pouca instrução, e eu queria saber um pouco dessa questão até da mudança de nome, em alguns casos, que a pessoa pleiteia a mudança de nome. Isso passa pela Defensoria? Vocês têm uma atenção especial nestes casos também, até de apoio para essas famílias? Com certeza, a gente tem uma especializada na Defensoria, uma equipe especializada, que é a equipe de direitos humanos, especializada em receber esse público, né, prestar todos os esclarecimentos, todas as informações necessárias, inclusive há uma equipe multidisciplinar também para atuar. A gente está inclusive com um mutirão aberto, que é um mutirão de retificação de nome do público trans e não binários, justamente aproveitando, né, essa ideia do mutirão para
divulgar esse trabalho que é feito pela Defensoria o ano todo, né? Mas no mutirão a gente consegue mostrar mais para a população que esse serviço é prestado dentro da Defensoria. Isso tem que ser maior de idade, né? Não pode ser com criança e adolescente, essa mudança de nome? A gente tem casos e casos, né? A gente sempre analisa os casos concretos que chegam, né? Judicialmente há possibilidade de fazer buscas, né? Vamos dizer assim. Mas cada situação tem que ser vista especificamente. E a questão dos pais, quando são os pais de relacionamento homoafetivo, enfim, 2 pais, 2 mães, essa questão também pode chegar à Defensoria por conta dessa questão do registro, enfim, como é que isso é colocado? Sim, a gente recebe esse tipo de demanda sempre, né? Da mesma forma que a gente, nesse caso, né, todas as questões da paternidade, né, quando é um casal homoafetivo, por exemplo, a gente vai tratar da mesma forma. Claro. Né, da mesma forma, nós vamos buscar a solução para guarda, alimentos, paternidade, para convivência, direito de convivência, do mesmo modo. Essa demanda chega à Defensoria sempre. A gente está chegando na reta final, mas hoje de manhã teve um mutirão e tem também o marcado para outubro, né? Exatamente. Eu queria que a senhora fizesse um serviço, assim, porque a pessoa está vendo na TV e falando, olha, tem interesse, o que tem que levar, como é que funciona do jeito prático mesmo para ter direito a esse serviço? Como eu disse, funciona o ano todo. Então, a qualquer momento, né, a pessoa pode procurar a Defensoria, né, na Rua Guajajaras, 1707, ali no Barro Preto, que ela será atendida. Né, ela pode também entrar no site, as pessoas que estão em outras cidades, né, o site da Defensoria, defensoria.mg.def.br, que ela vai ter as informações de como proceder em cada unidade. Né, e no site haverá também ali a lista de documentos que essa pessoa tem de trazer. As inscrições para o mutirão desse ano, o mutirão Direito a Ter Pai, elas vão se iniciar ainda em setembro, o mutirão vai ser no dia 20 de outubro. Muito obrigado, doutora. O Entrevista Coletiva está terminando. Claro, eu agradeço a participação da Defensora Pública, Paula Regina Fonteboa, que é coordenadora estadual dos Centros de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais. Muito obrigado, Murilo. Boa noite. Obrigado, boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Até a próxima.